Pega um livro aí na sua casa e tenta lembrar de alguma frase legal que você leu sem olhar. Tenta lembrar de alguma explicação legal que também você viu. Por um tempo eu não conseguia muito lembrar de frases legais, de explicações legais, e hoje em dia eu consigo lembrar. E eu acho que foi principalmente graças a essas formas de revisões que eu tenho. Sem mais delongas, gente, o primeiro tipo de revisão, eu acho que é o que mais me ajuda a realmente lembrar, memorizar coisas assim do livro, e eu chamo ela de revisão por marcações. A ideia dessa revisão que eu te falei, revisão por marcações, é justamente você revisitar o livro. E uma dica para você fazer isso, que eu acho que fica até mais fácil, te ajuda mais, é você ter marcações com significado, sabe? Tipo, o verde aqui pra mim significa frases que eu gostei. O amarelo é coisas que eu já vi, mas aqui tá melhor. E para essa ideia funcionar, gente, você também tem que ver como que você é. Eu, por exemplo, eu leio e eu vou colocando essas marcações e eu sempre fico revendo e revendo. Por isso que me ajuda fazer dessa forma, porque eu não deixo o livro lá depois e depois nunca mais pego nele até eu fazer outra revisão. Eu fico mexendo com eles em vez em quando. Então, pra mim, dessa forma é boa, porque eu sempre, quando eu pego o livro, eu vou olhar essas marcações. Então, pra mim, que costuma ficar mexendo bastante nos meus livros, mesmo depois que eu já li eles, ajuda demais, porque se eu sempre abro lá, e principalmente se tem esse significado, eu não só abro o livro assim aleatório, sabe? Eu vou olhando marcação por marcação. Aí tem uma frase, eu sei que é no verde. Aí eu abro no verde e olho a frase que tem aqui. Então fica muito mais fácil assim para você relembrar o que estava escrito no livro. Mas tem esse ponto, você tem que ver se você é o tipo de pessoa que costuma deixar seus livros de um lugar assim que você vê. Tipo, eu nem deixava ali, agora eu tenho essa prateleira, mas antes eu deixava meio que dentro de uma caixinha. E aí, mas eu mexia do mesmo jeito, que eu sou curiosa, eu gosto muito de ficar mexendo com o livro. E aí sempre quando eu pegava, eu lia. Se você não for o tipo de pessoa que costuma ficar pegando seus livros de volta, você guarda e deixa lá no cantinho. Eu acho que essa daqui não vai funcionar muito pra você, porque você não vai ficar sempre mexendo. Então eu não acho que essa daqui vai ser meio que uma forma de revisão pra você. Mas eu não tô falando que você deveria parar de marcar, sabe? Só tô falando que assim, talvez não seja uma forma de revisar boa pra você. Eu uso como forma de revisão, mas se eu não revisasse dessa forma, se eu também deixasse meus livros no cantinho e nunca mexesse, eu ainda assim colocaria esses marca-páginas, porque é mais pelo significado, para você ter uma leitura mais ativa. Quando você tá lendo, se você perceber que tem uma frase, sei lá, e marcar. O segundo tipo de revisão, gente, é você meio que revisitar todo final de semana aqueles resuminhos que você faz depois que você já leu o livro, sabe? Depois que você termina de ler, você faz um resuminho das coisas que você entendeu, e aí no final de semana você relê. E tem um ponto, eu sempre só reli no final de semana. Agora eu tô começando a pensar que é uma boa ideia deixar, não jogar fora, sabe? Tipo, depois do final de semana e recomeçar. Deixar pra depois que eu terminar o livro eu reler, porque esse resuminho aqui, ele é curto, então não seria como eu estivesse lendo outro livro. Em pouco tempo eu já conseguiria reler essa explicação, sabe? Eu ainda não testei essa de deixar a explicação, ler os resumos depois que eu terminei o livro, ler todos os resuminhos que eu fiz. Mas esse de final de semana, de ler os resuminhos que eu fiz no meio da semana, eu gostei bastante e eu vou continuar fazendo. A última forma de revisão, gente, é você reler o livro. E assim, é meio chato, né? Não sei, não é muito legal você já ter lido um livro e ler ele de novo. Mas eu tô revisando Hábitos Atômicos, que eu li ano passado, e assim, gente, tem muita parte assim que eu não tinha percebido antes e que agora que eu tô lendo eu aprendi mais, eu relembrei mais, né? Que é essa ideia da revisão, você relembrar o que tá aqui. E realmente, por mais que seja meio chato você reler um livro que você já leu, você lembra e aprende bem mais, porque querendo ou não, quando você tá lendo um livro, às vezes umas partes vão querer passar, mesmo que você use de uma leitura ativa boa, às vezes você vai deixar uma partezinha passar. E aí quando você lê pela segunda vez, fica muito mais difícil você deixar algum ponto passar assim despercebido, porque você repara mais, a parte que você já sabe, aí a outra você fica meio assim, aí você acaba reparando mais nelas. Então assim, gente, por mais que seja meio chato você reler um livro tudo de novo, eu aconselho demais que você faça essa revisão, porque ajuda demais. Enfim, gente, foi esse o vídeo, eu espero que tenha te ajudado, e se te ajudar, não esquece de deixar o seu like e seguir o canal.